Você não pode morar aqui sem pagar aluguel. Prepare suas malas agora, já coloquei a casa à venda, disse meu padrasto, com minha mãe balançando a cabeça em concordância. Olá, eu sou Agatha e minha história começou quando eu tinha apenas 7 anos. Meu pai faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco. Minhas memórias daquela época são fragmentadas. Mas me lembro vividamente do dia em que ele foi levado às pressas para o hospital e nunca mais voltou. Minha mãe Janaína ficou devastada com... a perda. Mas, surpreendentemente, um mês depois, ela me apresentou a Maurício, seu novo companheiro. Como uma criança confusa, fiquei intrigada com essa rápida mudança em nossas vidas. As brigas constantes entre minha mãe e meus avós paternos se tornaram uma parte regular do nosso cotidiano, olhando para trás. Percebo que esses conflitos provavelmente estavam relacionados ao que aconteceu entre minha mãe e meu pai. Maurício logo se tornou meu padrasto, e as coisas só pioraram a partir daí. Você concorda com isso? Perguntei para minha mãe, incrédula. Em breve você completará 18 anos. Agora é hora de se cuidar e contribuir, respondeu ela. Deixando claro que não havia escapatória, a notícia me atingiu como um soco. Eu não sabia o que fazer. Supliquei para que me deixassem terminar a escola, mas foram inflexíveis. Se você não pagar o aluguel, terá que ir embora. Sentindo-me frustrada e temendo pelo meu futuro, liguei para minha avó, minha única esperança. Ela me ouviu ao telefone e prometeu encontrar uma maneira de me ajudar. Minha avó sugeriu que eu descobrisse o nome do corretor de imóveis de Maurício. Por que você precisa dessa informação, vó? Perguntei. Confia em mim, ela respondeu, pedindo que eu obtivesse o nome e número de telefone. Confiante, segui seu conselho. Comecei a investigar e, em pouco tempo, consegui o nome do corretor. Enviei a informação para minha avó e esperei sem saber o que ia acontecer. Alguns dias depois, ela me ligou, pedindo que fosse vê-la para discutir algo sério, sem entender o que ela tinha em mente. Fui até sua casa, cheio de curiosidade e esperança. Quando cheguei, minha avó me revelou que havia contatado a imobiliária de Maurício. A surpresa em meu rosto era evidente, mas ela continuou. Descobri que a casa está em nome dele, mas há uma hipoteca que ele está lutando para pagar. Liguei para o corretor para saber o preço da casa do Maurício. Ela respondeu: Você descobriu quanto ele está pedindo? Perguntei. Sim, é uma quantia decente. Ele quer vender rapidamente e está disposto a negociar um pouco mais. Ela explicou. Eu fiquei surpreso com as palavras dela. O que você pensa sobre isso, vó? Perguntei ainda sem entender. O que você acha de comprar a casa para você? Disse minha avó, deixando-me boquiaberta. Não sabia porque ela estava me perguntando isso. Eu ainda nem tinha terminado o ensino médio e não tinha um emprego. Todo o dinheiro que eu tinha era usado para meus produtos de higiene pessoal, e minhas economias eram insignificantes, minha família e eu não podíamos nem imaginar comprar um trailer. Muito menos uma casa grande como a do meu padrasto. No começo pensei que minha avó estava apenas brincando, mas a expressão dela me disse que estava falando sério. Vovó, a casa é muito cara e eu não tenho condições de comprá-la, respondi confusa. Ouça-me, a casa é muito bonita e você adora ela. Já vi muitas casas à venda e posso garantir que essa não vai ficar no mercado por muito tempo. Se você comprar agora, poderá vendê-la por um preço mais alto mais tarde. Mesmo que você não queira ficar aqui por muito tempo, essa casa é um investimento, ela explicou, mas aquela casa vai custar muito dinheiro. Eu disse para minha avó, ela sorriu e segurou minha mão. Eu tenho algumas economias guardadas e posso ajudar você a dar esse primeiro passo. Às vezes, precisamos arriscar para conseguir algo melhor. Confia em mim, disse ela, e foi ali naquele momento que percebi que minha avó estava me dando uma chance de virar a maré da minha vida. Vovó, o preço que ele está pedindo é baixo o suficiente para você pagar? Perguntei, tentando entender a situação. Agatha, você tem $200 agora, mas em breve terá muito mais, respondeu ela com um sorriso enigmático. Como assim, vovó? Sou apenas uma estudante do ensino médio. Onde vou conseguir o restante do dinheiro? Não vou ganhar na loteria em alguns dias, eu disse frustrada. Talvez não na loteria, mas você terá acesso ao seu fundo fiduciário quando completar 18 anos, ela revelou, deixando-me atônita. Fundo fiduciário? Do que você está falando? Pelo que eu sei, meu pai e meu avô não deixaram nada para mim. Minha mãe sempre disse que eles deram tudo para ela e que meu avô só deixou bens para a senhora no testamento, respondi confusa. Querida, seu pai e seu avô deixaram um legado para você.
Você tem 2 fundos fiduciários consideráveis esperando por você, quando completar 18 anos, explicou minha avó calmamente. Como eu nunca soube disso? Perguntei à mamãe várias vezes e ela sempre afirmou que eu não recebi nada deles, apenas algumas lembranças sentimentais. Questionei ainda mais confusa. Ela mentiu para você, disse minha avó olhando-me nos olhos. Então ela me contou os detalhes sobre esses fundos fiduciários. A quantidade de dinheiro envolvida era significativa, suficiente para me preparar para a vida inteira. Fiquei em choque processando a informação. Minha avó continuou. Você pode usar esse dinheiro para comprar a casa agora e depois vendê-la por um valor mais alto. É um investimento seguro. Agatha, confie em mim. Descobrir sobre esses 2 fundos fiduciários foi um choque. Meu avô e meu falecido pai nunca confiaram na minha mãe o suficiente para lhe dar esse controle. Quando percebi a extensão do que estava escondido, fiquei completamente incrédula. A única coisa que girava na minha cabeça era: porque minha mãe mentiu sobre minha herança? Tenho a sensação de que ela fez isso para tentar esconder o dinheiro de você, para que pudesse acessá-lo sem que você percebesse. Disse minha avó. Ah, Deus, isso faz tanto sentido, respondi. É por isso que ela nunca quis discutir finanças comigo. E sempre evitou minhas perguntas quando eu pedia para ver o que meu pai me deixou. Minha avó continuou. Seu pai era um homem inteligente. E nunca te deixaria desamparada. Gostaria que você o tivesse conhecido melhor. Ele te amava muito. Permaneceu naquele casamento por sua causa. Para que você não crescesse em um lar destruído, eu realmente me sentia triste por não tê-lo conhecido melhor. Mas sabia que ele me amava. Gostaria de ter tido mais tempo com ele. Minha mãe nunca foi a melhor mãe. E, após casar com meu padrasto, parecia ter esquecido de mim. Quando ouvi essas histórias sobre meu pai, fiquei profundamente triste. Gostaria de ter passado mais tempo com ele. Vó, talvez se ele estivesse vivo, eu não me sentiria tão sozinha e negligenciada, desabafei. É tudo destino. Querida, sei que sua vida não foi fácil por causa de sua mãe. Mas agora você tem a chance de mudar isso. Ela respondeu. Vó, por que você quer que eu compre a casa do Maurício? Perguntei. Ainda tentando entender suas intenções, ele está ameaçando te expulsar, não é? Comprar a casa não só te protege, mas também vira o jogo contra ele, explicou ela. A ideia de comprar a casa começou a fazer sentido para mim. Maurício estava oferecendo por um bom preço e seria uma ótima oportunidade de investimento. Além disso, a perspectiva de me vingar dele era tentadora, então eu decidi que compraria a casa. Investir em uma casa nunca é uma ideia. E não podemos deixar passar essa oportunidade lucrativa, disse minha avó com um sorriso. Se você está decidida, vou falar com o agente e negociar. Quando completar 18 anos, podemos abrir uma conta bancária em seu nome e transferir o dinheiro. Isso tornará a compra muito mais fácil. E pediremos ao agente que mantenha nossa identidade em segredo para evitar complicações, orientou minha avó, mas eu temia que o corretor pudesse cometer um deslize e revelar nosso plano. Não se preocupe, querida. Vou garantir que ele mantenha tudo em sigilo, disse minha avó. Voltei para casa. Não pude comprar a casa imediatamente porque ainda não tinha completado 18 anos. Faltava apenas uma semana para meu aniversário, então a espera não seria longa. Minha avó cuidou de tudo, falando diretamente com o corretor de imóveis de Maurício, para que eu não precisasse estar presente. Em casa, meu padrasto estava de ótimo humor. Ele e minha mãe falavam animadamente sobre a venda iminente da casa e o quanto ganhariam. Maurício mencionou abertamente que já tinha um comprador interessado, o que me fez sorrir por dentro, sabendo que eles não tinham ideia de que eu era compradora. Certo dia, enquanto passava pelo quarto deles, ouvia a conversa. Vamos ficar ricos em poucos dias, Janaína, e mais. Meu agente confirmou que a venda da casa será finalizada em breve, disse Maurício. Eu apenas segui em frente, mal contendo a satisfação ao saber que, em breve, o controle estaria em minhas mãos. Que bom, Maurício. Já faz muito tempo que não tiramos férias. Devemos planejar algo com esse dinheiro, afinal, logo vamos conseguir aquele dinheiro de Agatha, disse minha mãe. Claro, Janaína. Você já tem um plano para isso? Perguntou Maurício. Sim, querido. Assim que Agatha completar 18 anos e tiver acesso ao fundo fiduciário, eu tenho uma conta conjunta com ela. Então também terei acesso ao dinheiro. Vou retirar tudo antes que ela perceba e colocar em nosso nome, respondeu minha mãe friamente. Eu ouvia claramente sua voz cheia de satisfação ao dizer: podemos usar esse dinheiro para pagar nossas dívidas e conseguir uma casa melhor.
E com Agatha pagando aluguel, teremos uma renda extra. Nossa vida será ainda melhor. Mal posso esperar para esse dia chegar. Eu sabia que minha mãe não era a melhor do mundo, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de planejar roubar meu dinheiro para pagar suas dívidas e as de Maurício. Sempre soube que ela era manipuladora, mas isso ultrapassava todos os limites. Eu tinha uma conta bancária conjunta com minha mãe porque, sendo menor de 18 anos, não podia ter uma conta própria. Foi por isso que minha avó me orientou a abrir uma nova conta assim que eu completasse 18 anos, para que pudesse proteger meu dinheiro. Eu também estava cedo ao pensar que minha mãe estava planejando usar o dinheiro para suas despesas e ela nunca teria me contado sobre a herança do meu pai e avô. Depois de ouvir o plano sinistro de Maurício e minha mãe, voltei para o meu quarto e chorei muito. Em algum lugar no fundo da minha mente, tentei me convencer de que minha mãe não era tão ruim assim. Minha esperança me manteve sã nos últimos 10 anos, mas naquela noite eu sabia que ela era uma mulher horrível e não merecia ser mãe. Antes de completar 18 anos, simplesmente aceitei o fato de que ela e eu nunca teríamos um relacionamento amigável. Finalmente, completei meus 18 anos e, no outro dia, já assinei os meus papéis para adquirir a casa. Agora posso orgulhosamente chamar aquela casa de minha. Comemorei com uma mini festa ao lado da minha avó, marcando um novo capítulo na minha vida. Mas comprar a casa foi apenas o começo. Eu tinha mais planos. Mesmo depois de finalizar o negócio e assumir a posse da casa, não contei nada para minha mãe e Maurício. Vi-o celebrando, saindo para beber em um restaurante caro, é claro, sem me convidar e sem trazer nada para casa. Eu nem esperava por isso naquele dia. Quando eles voltaram para casa, sentaram-me e disseram: "Estou muito decepcionada com você, Agatha. Você ainda não conseguiu um emprego? Você se inscreveu em algum lugar?" "Não, mãe, não quero ter um emprego agora, meus exames finais estão próximos." Respondi: "Isso não é uma opção, você absolutamente precisa conseguir um emprego." Retrucou minha mãe, contestei: "Porque eu teria que fazer isso? Você já tem 18 anos, não temos o direito de cuidar de você." Minha mãe respondeu: "Então, não demorou muito para que eles começassem a exigir que eu encontrasse um emprego e começasse a pagar o aluguel." Maurício estava firme em sua posição, eu não poderia mais viver como uma dependente em sua casa, fazia apenas 10 dias desde que completei 18 anos. E eles já estavam pressionando para que eu me tornasse financeiramente independente, quando Maurício finalmente me disse que não me permitiria mais que eu vivesse com eles em sua casa sem pagar o aluguel. Sua expressão furiosa só aumentou minha diversão. "Porque você está rindo, moleca?" Ele perguntou, visivelmente irritado. Eu disse algo engraçado. "Agora que estamos nos mudando, de qualquer forma, você virá conosco para nossa nova casa, que também será minha, então você terá que pagar, não importa o que aconteça", disse Maurício. "Bem, nesse caso, eu não irei com vocês." Respondi: "Mas então, onde você vai ficar?" Perguntou ele. "Posso ficar aqui, eu gosto desta casa, ela é ótima." "Você é estúpida ou está tendo uma perda temporária de memória? Você sabe que esta casa já está vendida, o novo proprietário não vai deixar você ficar aqui, você não tem escolha a não ser pagar o aluguel e mudar comigo para um novo lugar", afirmou ele categoricamente. "Na verdade não, Maurício, eu não preciso mudar com vocês para um novo lugar ou pagar seu aluguel, essa casa é minha, aqui estão os documentos." Os olhos dele se arregalaram, minha mãe também não acreditava no que via, ele olhou para mim e disse: "Como é possível? Onde você conseguiu o dinheiro? Vocês vão ficar felizes sabendo que, finalmente consegui acesso ao fundo fiduciário que papai e vovô me deixaram." "O fundo fiduciário? Sim, os mesmos fundos que você escondeu de mim. Mãe, você planejou roubá-los antes que eu descobrisse que tinha direito, não sei do que você está falando." "Agatha, eu nunca faria isso com minha própria filha", respondeu minha mãe, "não tente agir como se você se importasse." "Mãe, eu sei que você não se importa comigo, tudo o que importa é seu homem e seu estilo de vida luxuoso, isso não é verdade." "Agatha, estou tão feliz por você, você tão jovem e já comprou uma casa." Minha mãe tentava se redimir ao meu lado, sabendo que tinha sido pega. Maurício permanecia em silêncio, atônito. Ele simplesmente não conseguia acreditar que perderá a casa para uma garota de 18 anos, e não apenas qualquer garota de 18 anos, mas sua enteada, que ele e minha mãe sempre desprezava. "Então podemos nos livrar da dívida do cartão de crédito e continuar aqui também", disse minha mãe olhando para Maurício. "Mãe, espera um segundo, quem disse que vocês dois vão ficar nesta casa? Isso é o mínimo que você pode fazer por nós, Agatha." "Cuidamos de você por todos esses anos", retrucou Janaína. "Por que eu deveria fazer isso?
Vocês foram rápidos em me dizer para conseguir um emprego e pagar o aluguel. Cuidamos de você, Agatha. O mínimo que você pode fazer é nos deixar ficar na nossa casa, insistiu minha mãe. Esqueçam que agora a casa é minha, Maurício, e acredito que você já assinou papéis concordando em morar com minha mãe em outro lugar. É melhor vocês começarem a fazer as malas. Porque não acho que possa se dar ao luxo de enfrentar um tribunal comigo. Que tipo de comportamento é esse, Agatha? O que você está fazendo com seus próprios pais? Perguntou minha mãe. Você teve a audácia de me ignorar e privar por anos, até planejou roubar minha herança. Se não pode ser uma boa mãe, porque eu deveria ser uma boa filha? Eu cometi um erro, Agatha, sinto muito, disse minha mãe, e começaremos um novo capítulo em nossas vidas. Minha mãe começou a chorar, mas confesso que não me emocionei. Assim que pude, os expulsei da minha casa, e em vez de desfrutar de férias luxuosas, eles tiveram que lutar para encontrar outro lugar para morar com o pouco dinheiro que havia sobrado da venda da casa. Passei a ajudar a minha avó, ela foi de grande importância, quando eu precisei dela, considerei meu dever estar ao seu lado agora que sua saúde estava rapidamente piorando, sabia que ela não sobreviver por muito tempo, então fiz o melhor por ela até o seu último dia. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se gostou da história, deixe um like e o seu comentário. Se inscreva no canal para receber mais histórias surpreendentes como essa.